Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de redes de computadores. Na aula de hoje, falaremos sobre protegendo conexões TCP e o uso do SSL. Essa aula ela está ambientada no livro de Redes de Computadores e a Internet, uma abordagem top-down dos autores Kurose e Ross, mais especificamente a sexta edição. Vocês encontram esse conteúdo dentro do livro no capítulo relacionado à segurança. Neste vídeo falaremos então sobre uma visão abrangente. Uma visão abrangente é uma visão ainda superficial do SSL e ali dentro nós cobriremos os seguintes tópicos: apresentação, handshake, derivação de chave, transferência de dados e o registro SSL. Encerrada essa parte, aí sim teremos uma visão mais completa do SSL de fato como ele é. E dentro desse assunto também trataremos sobre o encerramento de conexão. Esta aula ela está ambientada ali na camada de aplicação e nós veremos daqui a pouco por quê. Apesar do SSL ser aplicado ao TCP, que está na camada de transporte, a implementação acontece na aplicação ou na camada de aplicação. Então, protegendo conexões TCP com SSL. Nesta aula veremos como a criptografia pode aprimorar o TCP com os serviços de segurança, incluindo sigilo, integridade e autenticação. Essa versão aprimorada do TCP é denominada camada segura de sockets. A sigla SSL vem aí do inglês, portanto, Secure Sockets Layer. O SSL foi na origem projetado pela Netscape, isso há muitos anos atrás, e atualmente é suportado por todos os navegadores web e servidores também. Muitas vezes, o SSL é usado para oferecer segurança em transações que ocorrem pelo HTTP, e nós podemos ver isso explicitamente quando estamos usando o HTTPS lá na barra de endereço. Entretanto, o que muita gente não sabe é que o SSL protege o TCP e ele pode ser usado por qualquer aplicação que execute o TCP ali na camada de transporte. Então, por que o SSL está na camada de aplicação? Nessa figura, nós temos à esquerda a pilha TCP, né? a API TCP tradicional, sem qualquer encriptação de dados. Então, nós temos ali a aplicação diretamente se comunicando através do socket TCP com o protocolo TCP na camada de transporte. Quando você está usando o SSL, o que ocorre é que você tem a aplicação, depois você tem o socket SSL, que aí passará seus dados por dentro da subcamada SSL, fazendo com que eles sejam, então, encriptados. E aí sim, esses dados já encriptados serão encaminhados pelo socket TCP para o protocolo TCP dentro da camada de transporte. Então, essa implementação de socket SSL e subcamada SSL, ela está lá em cima na camada de aplicação, tá? Do socket TCP para baixo, é tudo como nós já estudamos aí na camada de transporte, beleza? Muito bem, então vamos em frente. Começaremos então com uma versão simplificada do SSL para depois analisarmos o SSL completo. Essa versão será composta por três fases: a apresentação, também conhecida como handshake, a derivação de chave e a transferência de dados. Então, começando pela apresentação. Durante esta fase, um host A precisa estabelecer uma conexão TCP com o host B, verificar a autenticidade de sua identificação e enviar-lhe uma chave secreta mestre. Nós veremos todos esses passos com bastante calma e com bastante detalhes também. Então, se são muitos detalhes e se ainda não está claro, não se preocupe. Então, colocando isso em uma espécie de um gráfico de troca de mensagens, repare só. Nós temos ali o host A estabelecendo uma conexão com o host B. Vocês podem imaginar o A como sendo um cliente e o B como sendo, por exemplo, um servidor web, tá? Então, o A, repare que as três primeiras interações, o TCP-SYN, o TCP-SYN-ACK e o TCP-ACK, ou seja, essa troca de mensagem de A para B, de B para A e depois de A para B, isso é o padrão do TCP. Tá? Isso aí não muda. Então, o computador A começa abrindo uma conexão TCP normal, sem qualquer criptografia de dados. Passadas essas três trocas de mensagem que eu disse, TCP-SYN, SYN-ACK e o TCP-ACK,
aí sim dá início à fase de handshake do SSL. Então repare que o host A então envia uma mensagem SSL hello e ele recebe de B um certificado. O que é esse certificado? Por exemplo, é aquele certificado que o navegador recebe que criptografa a conexão, tá? E qual que é o sentido desse certificado? Esse certificado, ele tem basicamente duas funções. Ali dentro você vai encontrar a chave pública do host B. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque nós temos uma aula antes dessa que é específica sobre algoritmos de criptografia. Então, se você ainda tem alguma dúvida sobre essa questão de algoritmos de criptografia de chave pública privada, eu recomendo que você pause a aula aqui e volte na aula de criptografia, tá joia? Mas então, continuando, a chave pública nós podemos imaginá-la como sendo um mecanismo onde o A pode usar para encriptar os seus dados. Contudo, a chave pública só pode ser usada para encriptar, tá? Para você desfazer o processo de criptografia, você precisa da chave privada. E a única pessoa, o único host que tem a chave privada é o host B. Então, todos que desejam trocar dados com B, ele pode mandar a sua chave pública, e então esses hosts criptografam as informações usando essa chave pública, mas novamente, essa chave não permite o processo reverso, ela só permite encriptar. E aí o processo reverso depende da chave privada, tá joia? Então, dentro desse certificado vem a chave pública de B para que A possa encriptar os seus dados. E também, esse certificado, pensando em servidores web, ele também autentica no sentido de dizer que aquilo de fato está vindo do servidor que você acredita vir. Explicando isso um pouco melhor, vamos supor que você registre um site, seja, por exemplo, meusite.com. Você vai lá e comprou esse domínio, tá? Aí você comprou meusite.com. Aí você fala, como que eu faço para baixar um certificado que identifique o meu servidor como meusite.com? A primeira coisa é, se você comprou o domínio, né, você tem acesso a um DNS, onde você vai nesse servidor DNS e vai colocar, olha, o meu site.com agora ele está hospedado em determinado IP, certo? Uma vez que você colocou isso no DNS, você acessa o servidor e aí você pode usar, por exemplo, tem um comando muito interessante, na verdade, tem uma iniciativa de encriptação de dados na web chamada Let's Encrypt, e através do Let's Encrypt eles oferecem certificados de SSL, certificados assim para servidores de maneira gratuita, tá? Mas então você vai entrar no seu servidor, você pode, por exemplo, obter um certificado do Let's Encrypt para esse servidor. Mas a condição é, o Let's Encrypt só te dará esse certificado se o DNS resolver de fato para aquele servidor que você está, entendeu? E o DNS só vai resolver para aquele servidor que você está se você for de fato o dono do domínio. Então reparem que ao receber um certificado, todas essas informações já foram validadas previamente. Então, de fato, aquele computador é de fato administrado pela pessoa que detém aquele domínio, pela detentora do domínio. E dentro do certificado então vem a chave, beleza? Uma vez recebendo a chave pública, então o cliente vai fazer o seguinte: olha só, nós temos ali o EMS, que é o que ele está mandando de volta. O que é o EMS? O EMS é o segredo mestre cifrado. Então, quer dizer, a partir da chave pública, né, o cliente ele vai então obter um segredo mestre, que é uma chave criptográfica também. Ele vai cifrar essa chave criptográfica utilizando da chave pública, aliás. Então, você usa a chave pública para cifrar isso, lembrando que ele vai cifrar essa chave que ele acabou de criar. E a única pessoa que vai ser capaz de desfazer esse processo é o B, porque só ele detém a chave privada, tá? Então, ele vai pegar e vai mandar isso de volta. Então, reparem que o kpub de B que está ali é a chave pública de B. Então, a partir da chave pública de B, eu fui capaz de criar um segredo mestre e cifrar usando a chave pública de B e estou mandando de volta. Então, eu estou mandando uma chave de agora encriptada. Para quê? Agora nós temos uma chave, que é a MS, que é o segredo mestre, compartilhada entre A e B. E só eles conhecem isso porque essa transferência foi feita através de criptografia de A para B. Eles até poderiam usar esta única chave para trocar informações agora, tá? Isso funcionaria.
Contudo, como a gente vai ver daqui a pouco, em geral, considera-se mais seguro para ambos usarem chaves criptográficas diferentes. Então, com base nesta MS, novamente lembrando aqui, segredo mestre, com base no segredo mestre que ambos contêm, que ambos possuem o mesmo segredo mestre, eles vão criar então mais 4 chaves. Tá? E a gente vai ver agora para que cada uma dessas 4 chaves vão ser criadas. Tá? Então nós temos aqui a que nós estamos chamando de EA, que é a chave de criptografia de seção para dados enviados de A para B. A MA, que é uma chave MAC de seção para dados enviados de A para B. A EB, que é a chave de criptografia de seção para dados enviados de B para A. E a MB, que é a chave MAC de seção para dados enviados de B para A. O que significa MAC? Não confundir com o MAC lá da camada de enlace, o endereço, tá joia? E nem com o mecanismo de controle de acesso ao meio, ok? O MAC aqui vem de Message Authentication Code e a gente vai ver exatamente para que essas chaves MAC serão usadas. Na verdade, como eu disse, não precisa se preocupar porque nós veremos agora para que cada uma das 4 chaves vão ser utilizadas. Então, é mais fácil a gente ver com figuras do que simplesmente lendo o texto, então vamos para algumas figuras aqui. Mas antes disso, as chaves de criptografia EA e EB são usadas para cifrar dados, isso a gente vai ver nas figuras, e as chaves MAC, MA e MB são usadas para verificar a autenticidade, ou seja, que os dados de fato vieram da origem esperada. Então nós temos essas 4 chaves e aí a gente vai verificar agora o que acontece nessa transferência de dados. Na transferência, o SSL divide o fluxo de dados em unidades chamadas de registros. Cada registro terá ainda o MAC anexado, de modo a ser possível verificar a autenticidade dos dados. E para criar um MAC, eu vou usar dados de registro mais a chave, passando por uma função de hash. Agora sim, então vamos às figuras, depois de todos esses detalhes, né? Mas esses detalhes vão ficar realmente claros com essas figuras aqui. Então vejam só, eu tenho ali os dados que eu preciso transmitir. E eu vou transmitir esses dados, por exemplo, de A para B, tá? Então, eu vou pegar esses dados e vou pegar a chave MA, que, vejam só, é uma chave MAC, e vou passar ambos por uma função de hash. Ao passar por uma função de hash, eu vou ter essa questão que é o MAC criado. Então, reparem que o MAC é um conjunto ali de dados, um conjunto de bytes, que só é possível eu obtê-los através da junção dos dados com a chave MAC, que só o computador, nesse caso o computador MA, que é só o computador A tem, tá? Para ele garantir a autenticidade disso. Então, ao fazer isso, eu estou garantindo que esses dados foram encriptados usando a chave MAC de A. E mais ninguém tem essa chave, exceto o computador A, né? Então, agora eu posso mandar o MAC de A e mais os dados. De modo que quando chegar no destino, o computador de destino, que também possui o mesmo segredo mestre, que é compartilhado entre ambos, ele é capaz de desfazer essa operação, ou ele é capaz de validar que esse MAC realmente foi criado a partir desses dados, tá joia? Então, por isso que o MAC ele garante a autenticidade dos dados, porque só pode ser criado por quem possui aquela chave e aqueles dados. E a única pessoa que possui ambas as coisas é o computador de origem. Qualquer computador que no meio do caminho, qualquer usuário mal intencionado que tentar modificar isso, ele não possuirá a chave e, portanto, isso já não vai bater lá no destino, beleza? Então a gente vai usar a chave MAC para isso, para poder criar então esse mecanismo de que provê a autenticidade dos dados, ou seja, de fato esses dados saíram lá da origem e eles não foram modificados ao longo do caminho. Então vejam que por enquanto eu não tenho nada encriptado, exceto o MAC, que realmente é um resultado dessa junção dos dados e a chave passando para a função hash, e os dados puramente disponíveis aqui, sem qualquer encriptação. Ou seja, agora o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar e vou encriptar este par aqui, MAC mais dados, que foi o resultado que eu obtive. Para eu poder encriptar esses caras, eu uso a segunda chave, certo? Então, recapitulando, se a gente voltar aos slides, nós vamos ver que nós temos a chave MAC e a chave de dados. Então, a chave MAC eu uso só para passar na função hash e obter essa MAC, que é única para aqueles dados e para aquela chave. E a chave de dados
e eu uso agora para finalmente encriptar o MAC e os dados, porque eu não quero que eles sejam transmitidos na rede sem qualquer proteção. Beleza? Então, se vocês pegarem, nós temos esse par de chaves na origem, o MA e o EA, e um par de chaves semelhantes no destino, né? No B, o MB e o EB. Por isso, nós temos 4 chaves. E lembrem-se que essas 4 chaves foram derivadas daquela MS, do segredo mestre, que foi definido pelo A e compartilhado com o B. Beleza? Agora sim, nós temos todos os detalhes dessa transferência de dados aí de maneira mais clara, eu espero, na cabeça de vocês. Se ficou alguma dúvida, volta lá nos slides de definição e tal, que agora vai ser mais fácil de entender, tá joia? Então, olhando aqui, o registro SSL. O registro SSL, então, ele é composto por esses campos. Ele tem o tipo, que indica se o registro é uma mensagem de apresentação, ou seja, aquela mensagem de abertura de conexão, se é uma mensagem de dados, ou seja, uma mensagem do meio ali de transferência de dados, né? Ou se ela é uma mensagem de encerramento. Nós temos ainda a versão, o comprimento, né? A quantidade de dados que eu estou transmitindo ali, o MAC e os dados, novamente, o MAC e os dados encriptados ali dentro com a chave EA. Então, a única coisa que é encriptada é o MAC e os dados, o restante não está encriptado, tá joia? Mas é suficiente, né? Então, agora, vamos voltar um pouco e relembrar aí. Esses dados, apesar de encriptados, eles estão sendo transmitidos no campo de dados do protocolo TCP. E lembrem-se que lá o protocolo TCP não está encriptado. Então, o cabeçalho do TCP é possível de ser lido e modificado por qualquer computador, qualquer usuário aí ao longo do caminho na internet. E a pergunta é, o que aconteceria se um ataque do tipo man in the middle fosse executado, invertendo a ordem, o número de sequência dos pacotes? Então, o que é o ataque man in the middle? O ataque man in the middle é aquele ataque onde você tem um usuário mal intencionado te colocando entre a transmissão, ou seja, esse cara está no meio do caminho. Ele está interceptando os dados que saem da origem e tentando fazer alguma coisa neles, depois encaminhando esses dados para o destino. Então, ele está no meio da sua transmissão, tá ok? E aí, o que a gente está dizendo é isso aqui, olha só. Então, nós temos um usuário mal intencionado ali no meio, e reparem que nós temos vindo 2 pacotes ali TCP. Um tem o sequence number igual a 1 e o outro tem o sequence number igual a 2. E a pergunta é, já que o cabeçalho TCP não é encriptado, o que aconteceria se esse usuário mal intencionado trocasse? Ou seja, o pacote que é sequence number igual a 1, ele mudou para 2. E o pacote que é 2, ele mudou para 1. O que aconteceria é que isso lá no destino seria remontado lá no destino de maneira errada. O computador de destino ele não vai identificar qualquer coisa corrompida, porque reparem que os dados em si não foram corrompidos, as chaves, o MAC, nada disso foi corrompido, né? Só que ele iria montar esses dados invertendo a ordem. E, portanto, esses dados por si só estariam errados lá no destino, né? Na aplicação de destino. Então, esse é um ataque que poderia ser feito com esse SSL simplificado que nós ainda estamos vendo. Então, como que eu faço para poder corrigir esse problema? Para corrigir esse problema, a gente faz o seguinte, ou foi feito o seguinte. No momento de criação do MAC, a gente coloca mais uma variável ali na função hash. Então, a gente joga agora para dentro da função hash os dados, juntamente com a chave e juntamente com o número de sequência. De modo que mesmo se o número de sequência do cabeçalho do TCP for modificado por algum ataque, o destinatário ainda será capaz de ordenar os dados na ordem correta, porque tem um novo número de sequência agora encriptado lá dentro dos dados. Beleza? Lá dentro do MAC. Legal? Beleza, então. E esse número de sequência, só uma observação, ele não é o mesmo número de sequência do pacote TCP, ele é o número de sequência próprio do SSL, onde origem e destino monitoram esse número, tá? Então, ambos sabem o número de sequência que cada pacote precisa ter. Beleza. Então, agora, nós veremos uma visão mais completa, como que é o SSL de fato. Agora que nós já vimos todos esses detalhes de chave MAC e tal, vamos ver com mais clareza como que ocorre essa troca, ou esse estabelecimento de conexão aqui. Então, no passo 1, o cliente envia uma lista de algoritmos criptográficos que ele suporta, junto com um nonce.
O que é um nonce? Nonce vem de number once. É um número arbitrário que somente pode ser usado uma vez em uma comunicação criptografada. Para que serve isso? Repare que no passo 1, essa mensagem não é encriptada. Ou seja, qualquer usuário do meio do caminho pode capturar, pode ler essa mensagem. Tá joia? Então, quando ele coloca lá um número arbitrário único, ele está assegurando que mesmo que alguém pegue essa mensagem, algum usuário mal intencionado, num futuro, esse usuário não poderá repetir exatamente esse espaço, porque aquele nonce já não é mais válido. Então, é um valor para ser usado apenas uma vez, de modo que mesmo se alguém capturar aquele pacote com essa característica, com esse nonce, não pode ser novamente transmitido por outro computador na rede para aquele servidor se passando pelo cliente, tá? Então, isso previne um tipo de ataque que, se não me falha a memória, se chama de... Eu não me lembro ao certo agora, acho que é repetição de conexão, uma coisa do tipo assim, tá? Mas é um ataque também conhecido. Então, quando ele manda essa lista de algoritmos criptográficos que ele suporta, o servidor retorna escolhendo um algoritmo simétrico, um algoritmo de chave pública e um algoritmo MAC. Então, vejam só. O algoritmo simétrico é aquele que ele vai ter a mesma chave dos dois lados. A gente sabe que a transmissão de dados funciona dessa forma. O algoritmo de chave pública, a gente sabe que ele é utilizado no início do estabelecimento da conexão. Novamente, se você não lembra isso, volta na aula de criptografia. E o algoritmo MAC é o que nós vimos, que vai ser essa chavinha no meio que vai garantir a autenticidade dos dados, tá? E a procedência desses dados. O servidor retorna ainda o certificado e um nonce do servidor. Ora, o nonce sendo usado aí mais uma vez. Então, novamente, o servidor também está respondendo e dizendo, olha, esse aqui é meu número único e não é possível, você não receberá nenhuma requisição contendo este mesmo número aqui comigo nunca mais, digamos assim. O cliente, então, extrai a chave pública do certificado. Lembra aquilo que eu falei no início da aula? O certificado tem uma chave pública. Ele gera um segredo pré-mestre, cifra o segredo pré-mestre, usando a chave pública do servidor, e envia o segredo pré-mestre cifrado de volta para o servidor. Então, nesse momento agora, nós já temos alguma informação encriptada sendo transmitida, que no caso é o segredo pré-mestre. Agora vem o passo 4. Utilizando da mesma função de derivação de chave, cliente e servidor calculam de maneira independente o segredo mestre do segredo pré-mestre, né, e dos nonces, tá? E aí o segredo mestre, então, é o que eles vão usar para originar as chaves todas que nós vimos. As duas chaves de criptografia, uma de cada lado, e as duas chaves MAC, uma de cada lado. A partir desse ponto 4, todas as mensagens serão encriptadas e autenticadas com o MAC, beleza? Então, a partir desse ponto, digamos assim, a nossa transmissão de dados está segura. E aí nós temos os dois últimos passos, que é o passo 5 e o passo 6. Para que ele serve? O passo 5, o cliente envia um MAC de todas as mensagens de apresentação, e no passo 6, o servidor envia um MAC de todas as mensagens de apresentação. Por que isso? Tem uma observação aqui. Repare que as mensagens 1 e 2, por não serem encriptadas, estão sujeitas ao ataque de man in the middle, como eu disse. Então, por exemplo, deixa eu voltar ao slide aqui. No primeiro passo, o cliente envia uma lista de algoritmos criptográficos que ele suporta, certo? Se um usuário mal intencionado estivesse no meio do caminho até essa mensagem, ele poderia capturar a mensagem do cliente e alterar essa lista. Por exemplo, se o cliente estivesse colocando uma lista só com algoritmos mais difíceis de quebrar, este usuário mal intencionado poderia trocar essa lista escolhendo algoritmos criptográficos mais fracos, mais fáceis de serem quebrados. E ao mandar isso para o servidor escolheria algum desses mais fracos e mandaria de volta para o cliente. Então, um usuário mal intencionado já poderia começar a tentar fazer com que essa conexão executasse em cima de um algoritmo criptográfico não assim tão forte, desde que o cliente e o servidor concordassem com isso nativamente, evidentemente. Então vejam que o passo 1 e 2, por não ser passos encriptados, eles podem sofrer algum tipo de ataque, tá? Então os passos 5 e 6, eles exatamente mitigam qualquer chance disso acontecer. Então, quando o cliente mandar um MAC de todas as mensagens de apresentação,
ele está mandando um MAC que casa com aquelas mensagens para que o servidor verifique se a mensagem que chegou realmente foi gerada utilizando, como realmente foi gerada com base na chave que resultaria naquele MAC. Então, o servidor, ao validar as mensagens de apresentação recebidas juntamente com a chave, obtendo o mesmo MAC, ele vai ter a certeza que ninguém mexeu naquela mensagem. Se porventura isso aí não bater, significa que alguém mexeu na mensagem do passo 1 e aí eles provavelmente sofreram alguma tentativa alguma tentativa, algum ataque, né? E o mesmo vale de volta, quer dizer, o servidor, ao mandar um MAC das mensagens de apresentação dele que até então não eram encriptadas, permite também ao cliente conferir se as mensagens que chegaram batem com o MAC que o servidor mandou. E repare que agora as coisas já são encriptadas. Então, ao validar essas mensagens do início com o MAC transferido agora para mensagem encriptada, o cliente também terá certeza de que as mensagens são autênticas, ou seja, de fato aquela foi a resposta do servidor e ninguém no meio do caminho mexeu. Beleza? É isso aí, bem interessante, né? Bem, o último assunto dessa aula de hoje é o encerramento da conexão. Em algum momento haverá o encerramento da conexão. Uma possível maneira seria encerrar a conexão TCP usando simplesmente o TCP FIM, como a gente faz sempre por aí em conexões TCP não encriptadas, né? Se eu encerro a conexão TCP por vias não encriptadas, quer dizer, como a conexão encriptada roda dentro dela, ela também seria encerrada. Só que qual que é o problema? O problema é que essa ação permitiria o ataque por truncamento. Uma vez que o cabeçalho TCP não é encriptado, qualquer usuário mal intencionado no meio está apto a realizar esse tipo de ação. Então, se você está numa conexão encriptada com SSL, o servidor e o cliente, o servidor recebe uma requisição para encerramento de conexão somente da TCP, isso já gera um alerta naquele servidor, porque não há garantia de que quem requisitou o encerramento da conexão foi de fato o cliente, certo? Então, por isso que é uma boa prática, o jeito correto é você primeiro encerrar a conexão SSL. Ao encerrar a SSL, o servidor tem certeza de que quem está pedindo de fato é o cliente, uma vez que ela é encriptada. E aí sim, encerrando a SSL, depois pode-se encerrar a conexão TCP não encriptada através do TCP/FIM. Beleza? Então é isso, pessoal. Esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e vejo vocês na próxima aula.